O Detran daqui de Alagoas faz um alerta sobre as placas dos veículos que é para mudança para a placa com o novo padrão. As placas antigas podem estar sendo usadas indevidamente. O repórter Ivan Lemos é quem traz esse alerta para a gente ao vivo. Volto com você, Ivan. Bruno, esse alerta principalmente para que essas placas antigas, quando sejam trocadas, elas não sejam descartadas de qualquer maneira e aí acabem sendo usadas, por exemplo, para cometer fraudes, cometer crimes. Por exemplo, uma pessoa pegar uma placa dessa e colocar num carro clonado para cometer crimes por aí. Então o Detran está fazendo esse alerta, essa orientação, para que essas placas sejam descartadas corretamente. Existe uma maneira para isso. Por isso eu vou conversar agora com o Nivaldo Júnior, que é superintendente de credenciamento do Detran Alagoas. Bom dia, Nivaldo. O correto é descartar essa placa no local onde ela é feita, né? Bom dia, Ivan. Bom dia, Bruno. Bom dia aos telespectadores da Pajuçara. O que acontece é o seguinte, normalmente, quando você vai até a casa de placa, ou a estampadora, como a gente usa tecnicamente, para substituir a placa do seu veículo, na colocação você retira a placa antiga e, no entanto, você não toma cuidado de verificar se o descarte daquela placa está sendo feito de forma adequada. Porque o correto seria destruir aquela placa, evitando que ela fosse utilizada ilegalmente, como você bem falou, bem frisou. Isso é um cuidado que a gente tem alertado a partir do momento a gente resolveu fazer mais esse alerta para a sociedade, porque a gente tem identificado através do controle, da fiscalização, com a intensificação, com o aprimoramento desse sistema, que existia essa condição. Sempre quando nós chegávamos às casas de placas, as placas substituídas elas estavam lá sem ter sido destruídas. E isso poderia levar a uma fraude. O que pode acontecer com essas casas de placas que mantêm essas placas antigas lá guardadas? Inicialmente a gente faz um trabalho de conscientização para que eles façam o processo da forma adequada e posteriormente eles podem ser suspensos e até mesmo descredenciados, porque eles estão descumprindo a norma e da mesma forma como eles se obrigam, nós nos obrigamos também. Nós temos que fazer cumprir a lei e como somos obrigados também. Como eu estava falando no começo, é um risco porque essas placas podem ser furtadas desses locais ou entregues à mão de alguém indevidamente e aí podem cair na mão de criminosos. Exatamente. Toda placa que é substituída do veículo, independente do motivo que for, ela tem que ser destruída, ela tem que ser cortada. Existe um procedimento que é auditado, como eu falei, pelas empresas que fornecem aquelas placas Mercosul. Eles fazem um processo de destruição, que é cortando ela ao meio, para que ela não possa mais ser utilizada. Outra questão também que a gente alerta é o usuário, ele pode, mesmo que ele não tenha sido ele que tenha ido até a casa de placa, ou que ele tenha delegado para um despachante ou um procurador seu, ele pode verificar se o processo de troca da placa ele foi feito de forma adequada. Ele vai lá, baixa um aplicativo chamado VIO, V-I-O, e com esse aplicativo ele verifica se o processo de substituição foi concluído corretamente, inclusive com os dados daquela troca tendo sido inseridos no sistema. E uma orientação também é que agora essas casas de placas só podem emitir as placas no estilo Mercosul, né? Exatamente. Toda e qualquer substituição de placas só existe a possibilidade através da placa do padrão Mercosul. A gente também tem identificado que algumas casas de placa mantêm nas suas dependências as placas cinzas, utilizando o argumento que é para decorativas, placas decorativas que não tem, mas não pode. A única forma de atuação, a única possibilidade de atuação dessas casas de placa é através da confecção e instalação dessas placas padrão Mercosul. Nivaldo, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral. Então, bem esclarecido aqui pelo Nivaldo, não pode guardar placa cinza. Descartou, trocou a placa lá na casa de placas, é para deixar a placa lá e esse estabelecimento ele tem que cortar e descartar essa placa antiga justamente para evitar que essas placas caiam nas mãos de criminosos usadas para fraudes, crimes, por exemplo. Bruno, volto com você.